É isso mesmo, estamos chegando. Muito boa tarde. Muito boa tarde. E aí, boa Paty? tarde, amigo. Está e bem? aí? Tô bem. Sexta-feira, né? Tem que ter o último gás Sextou. aí pra conseguir dar conta. Final de semana de quê? Final de semana de dormir? Não. Final de semana de festa, final de semana de ficar com os amigos, momentinho assim, ó, de dormir até mais tarde, talvez. Merece. No domingo. No domingão merece. É, né? Domingão merece, você vai, toma aquele café da manhã mais tranquilinho e tal, preparar coisa diferente, chama o pessoal. Pão com ovo que o marido faz todo Aquele sábado mais caprichado, domingo, sabe? isso. Você pega caprichado, coloca o temperinho ali. Aproveitar para descansar, para ir diminuindo as energias, porque segunda-feira tem mais e aí a gente começa no ciclo da vida, trabalho, casa, família, esse é o ser como um todo, né? Não, a gente precisa desse momentinho para realmente desligar esse universo de trabalho, dessa coisa, às vezes um pouco até pesada, quanta preocupação. Momentinho da família, falar de outras coisas realmente. Então chega final de semana, deixa um momentinho diferente. Vai falar sobre outras coisas. E é legal o final de semana a gente pensar nisso. Porque, lógico, às vezes no final de semana você tem que trabalhar, cuidar disso. Mas cuidado, lembrar um pouquinho da família, porque é ela que está sempre ali para realmente ser o alicerce. Se você só jogar realmente trabalho, quem que vai ali te ajudar quando você precisar? Hoje é um programa que vai fazer a gente refletir, né? Qual que é o papel da família e do trabalho. Como é que a gente equilibra, como é que a gente coloca na balança, né? Eu sou casada, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma casa e muitas vezes eu confesso, né? Sabe aquela história que a gente fala do primo, do tio e da amiga? Então hoje eu vou ter algumas histórias, né? A gente acaba preferindo o trabalho, porque talvez o trabalho te dê uma autorrealização imediata. Ali você é quem você projetou para ser. Tem pessoas que são um pouco assim. E aí quando a gente traz para casa, não. É filho chorando, são coisas... Você falou assim, não vou dominar, não vai dar certo. Como é que eu faço isso dar certo, né? Essa junção das duas coisas, porque nós somos um ser integral, né? E aí a gente pode trazer também o Lucas solteiro, mora com amigo, né? Mora com amigos, tem... Sua família é o quê? A sua casa são seus amigos? Como é que você leva isso? Ou você trabalha mais do que vive? Exatamente. Eu lembro que tem até um período que eu trabalhei um pouquinho mais e o pessoal falava, chega, tá bom, eu vou pegar esse notebook seu e desligar e acabou. Então é legal a gente pensar um pouquinho, não vamos falar só sobre trabalho, vamos falar de outra coisa, vamos para um parque, vamos sair, vamos lanchar em algum outro lugar, falar de um outro universo que não seja realmente trabalho. Então é legal também ter essa base, porque querendo ou não, é que eu passo mais tempo chegando em casa. É a base que eu tenho. Minha família está longe. No trabalho. Mas chegando em casa, realmente, quando eu vou falar de uma outra coisa, realmente um pouquinho desligar, são com os amigos. Os amigos são a sua família. Embora aqui no Entre Família, essa galera é a nossa família, porque como a gente estava falando, a gente passa mais tempo aqui. Então, às vezes, a gente traz os problemas, a gente acaba, né, de alguma maneira aí, estando todo... tudo meio misturado, mas a gente tem que aprender a separar e a relaxar, porque em família é onde a gente é a gente 100%, Exato. Né, Lucas? 100%. Então a gente precisa realmente dedicar esse tempo para nossa família, aliás, estreitar esse laço realmente, né? Não você se afastando, deixando que o trabalho acabe tomando um pouco mais de tempo, você acaba se afastando da família. Agora vou chegar mais próximo realmente porque eu preciso e muito. Para a gente aprender como fazer isso, a gente tem uma especialista hoje aqui, a Fernanda Assis já está com a gente. É aquele dia de consulta aqui no Entre Família, consulta ao vivo com você aí de casa. E aí, vamos com a gente? Bora? Então já fica com a gente certinho que a gente vai com um breve intervalo, coisa super rápida, não sai daí que o Entre Família volta já. Estamos de volta! E aí, como é que tá na sua tarde? Olha, a gente tá aqui no Entre Família, já tem algumas semanas que vocês têm visto eu e o Lucas apresentando, tem hora que tem outros apresentadores. Como vocês viram nessa semana, se não viram, busca lá no NT Play, busca lá no YouTube para entender o que está acontecendo no Entre Família. O Cris está saindo da nossa equipe porque ele está abraçando um novo projeto e a gente está nessa mudança. Sim. E estamos aqui, Entre Família, tentando se arrumar enquanto não vem uma definição. E a gente quer que você continue com a gente nas tardes do seu dia, né, nas suas tardes, ouvindo os nossos assuntos, porque a equipe está a todo vapor, não é mesmo? Está a todo vapor e para a gente é um prazerzaço estar por aqui, passando a tarde com você, aprendendo juntinho com você. Então, nossa família é grande, realmente, então, sim, a gente está indo para estar aqui, pode realmente contar com a gente, que vai ser um prazer também estar com você, Paty, de verdade, aprendendo bastante
por aqui. Então fica com a gente, é família, você é de casa, você sabe, então aqui a gente realmente esclarece, realmente passa as informações pra você, é isso que está acontecendo. Mas ó, corre lá pra assistir o programa, a despedida do Cris ficou super bonito, tenho certeza que você vai gostar e relembrar de vários momentos, inclusive um abração pro Cris. Mas hoje, Paty, eu já queria até começar, a gente começou o programa falando um pouquinho sobre o nosso tema, o que está rolando, como é que funciona essa relação família, trabalho, como é que é. Mas é claro que a gente sempre traz aqui alguma pessoa poder ensinar, a gente poder entender. E hoje, claro, temos nossa especialista por aqui, eu já quero apresentar para que você também fique super por dentro também. É a Fernanda Assis, está com a gente, ela é psicóloga com formação em psicanálise, psicofarmacologia, eu acho que eu falei certo, e neurociência. Ela já está com a gente. E primeiro, antes de tudo, obrigado por você estar com a gente. Essa é a primeira vez que eu apresento com você. Você já é de casa, Já. super de casa. Inclusive, estamos com uma casa nova. Você está participando hoje pela primeira vez aqui, né? Sim, ficou lindo, viu, Lucas? Muito prazer, é muito legal hoje. É a primeira vez também com a Patrícia, embora eu já conheça a Patrícia, mas hoje é a primeira vez que eu estou aqui com vocês dois apresentando e eu me sinto mesmo em família, porque eu sou super bem acolhida toda vez que eu venho, então muito obrigada pelo convite mais uma vez. Eu já fiz dar uma consultinha ali. Nos Super bastidores certo. já 5 minutos para É isso. aproveitar, porque hoje é dia de consulta em casa, sobre essa relação família e trabalho. Como é que a gente faz para poder ter esse equilíbrio que é tão difícil, né? Eu acho esse tema tão importante, gente. Vocês trazem, né, temas muito importantes, relevantes, a gente precisa mesmo falar. E falar sobre equilíbrio, é importante a gente saber que para equilibrar e ter uma saúde mental, a gente precisa de 3 pilares importantes. Saúde, família e o próprio trabalho. Saúde contempla tanto a saúde física quanto a saúde mental. A família, a gente pode falar dos relacionamentos, né? E aí dá para estender um pouco, como vocês falaram no início aqui do programa. Família também tem a ver com os relacionamentos fora deste núcleo, né? E o próprio trabalho, que muitas vezes a gente passa horas no trabalho, às vezes mais tempo com as pessoas do trabalho do que a nossa família. Então, é muito importante que as pessoas consigam encontrar este equilíbrio entre esses 3 pilares para que não tenha um adoecimento, né? Hoje a gente vê pessoas aí com burnout, excesso de trabalho, ansiedade, depressão, pessoas, às vezes, no próprio corpo, né? Então, dor muscular, dor na lombar, fibromialgia que vem de uma doença psicossomática, tudo envolve, né? E pode ser, com certeza, uma falta de equilíbrio entre esses 3 pilares, né? E o ano passado, por exemplo, em 2022, teve um aumento de 30% de pessoas que pegavam atestados por problemas psicológicos. Então, olha só, né? 30% é bastante. Isso ainda é um reflexo, ao meu ver, né? Ainda é um reflexo da pandemia, mas a gente entende que parece que está tudo muito acelerado, né? Está tudo muito junto e misturado. E se a gente não trouxer esse equilíbrio, realmente há um adoecimento. E o trabalho, ele faz parte, lógico, a gente procura realmente se ocupar para realmente ter ali nosso dinheiro para gastar com o que a gente quer. E, logicamente, não tem a família legal, mas quando que eu percebo que aquilo que eu estudei, que eu direcionei um tempo de estudo para aprender, agora estou num cargo, estou trabalhando com aquilo está ganhando mais tempo do que a família ali. Estou direcionando mais tempo para aquilo, mais energia para aquilo. Quando eu consigo perceber que, peraí, acho que eu estou avançando muito e deixando que, às vezes, o que importa de lado. É quando realmente aparecem os prejuízos, né? Porque, assim, você vai ter ganhos também. Se você se dedica muito para o trabalho, você vai ter ganhos, ascensões, reconhecimento, né? Se você se dedica muito para a família, você também vai ter ganhos. Sim, né? Uma família mais unida, uma comunicação mais clara, filhos ali mais saudáveis, né? Psicamente falando. Agora, quando que a gente sabe que está desequilibrado? Quando o prejuízo começa a aparecer. Então, você vê ali uma família que não tem comunicação, talvez briga ali com os cônjuges. E são coisas que nós podemos ver no presente, tem o prejuízo médio e tem o prejuízo futuro também, né? A médio e longo prazo. Mas isso é notório. Dá para perceber quando uma criança ela começa, por exemplo, a ter dificuldades na escola, dificuldades de relacionamento com outros coleguinhas, né? Ou então a pessoa, o profissional, né, que dedica muito tempo para o trabalho, ele não consegue ter um momento de relaxamento mesmo, ele não consegue ter um momento para ele não consegue sentir prazer em outra coisa a não ser no trabalho. Então, quando que a gente identifica? Quando o prejuízo,
ele está aparente. Aí, então, dessa forma, é sinal de que não está tendo equilíbrio. E às vezes os sinais nem tanto é o cansaço ali mentalmente, mas eu vejo reflexo em casa, e alguns sinais do que vai acontecendo em casa, Como com os se filhos. fosse um termômetro, isso. né? Então, quando você não está bem, no meu caso, eu vejo nos meus meninos. Quando eu não estou bem, tem alguma coisa, está na hora de parar. Reflete. E eles começam a brigar entre eles começam a gritar mais, tipo, o mais novo fazer mais birra. Então, assim, são algumas coisas. Opa, tá na hora, estou precisando dos meus 15 minutinhos, 30 minutos diário, porque uma hora isso aqui não vai dar, não vai ser bom. E quando a gente é casado, a gente vê isso também no casamento, né? Então, as relações, como você tinha falado bem, né? As relações, eu acho que é a medição de que tem alguma coisa que está desequilibrada. É por aí? É por aí. Todo o excesso esconde uma falta. Então, se o seu filho, ó, de repente, começou a fazer muita arte, ou gritar, ou chorar muito, todo o excesso vai esconder. Ele está, de alguma forma, tentando se comunicar, né? E é interessante dizer que, assim, às vezes as pessoas, elas conseguem ser uma no trabalho, porque no trabalho ela não deve nada para ninguém. Aliás, ela deve alguma coisa para alguém. Então, ela consegue manter, talvez, um equilíbrio, um sorriso no rosto, ela consegue se comunicar ali minimamente com as pessoas, embora, às vezes, a pessoa fica mais quietinha, mas é algo que ainda é notório que a pessoa está conseguindo fazer e desenvolver o trabalho dela. Quando chega em casa, ela está no ambiente familiar ali, ela está no ambiente seguro. É como se dentro de casa ela pudesse ser ela mesma. Então, dentro de casa, ela vai, de repente, eu não quero falar, ou ela vai gritar, ou ela vai se estressar mais. Talvez o que ela passou durante o dia vai ser refletido em casa. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque, assim, dentro de casa, que eu tenho um ambiente seguro, que as pessoas me amam, eu posso ser qualquer coisa? Não, é lá que você tem que cuidar mais ainda, né? Exato. É como se você estivesse buscando se recarregar dentro de casa para que você pudesse exercer outras funções fora de casa também, né? Então, lá você pode ser vulnerável, lá você pode dizer dos seus estresses, das suas preocupações, mas buscar ali um acolhimento, não necessariamente chegar ali e descontar toda a sua raiva, o seu estresse na família, né? Esse ponto é muito importante. Mas a gente também não consegue, né? Ser 100%, sendo que você está desde as 6 da manhã, às vezes mais cedo, né, envolvida com uma série de coisas. E eu acho que a rotina também da casa, ela suga, né? Porque você tem que lavar, passar, cozinhar. Se você tem condições de ter alguém, você também tem que gerir essa pessoa para fazer por você. Se seu marido te ajuda a ir no supermercado, você também, como esposa, tem que fazer a lista. Se teu filho está indo bem na escola e está fazendo um trabalho, você também tem que colocar na conta do que tem que comprar para poder fazer o trabalho. Então, assim, é uma constante. E eu acho, né, agora eu vou falar de mim, isso suga a gente de tal maneira que você não tem espaço para deixar as coisas lá e ficar aqui sentado brincando. Senão a pessoa não come, não tem a roupa uniforme da semana seguinte. Então, como que a gente faz para falar assim, basta, agora eu preciso ser eu, mas não só eu sobrecarregada, eu preciso ser eu leve, feliz, né, engraçada, porque a gente tem todos os lados. Sim, né? sim. Não é só rígido. Isso. Todo, né? Ô, Patrícia, eu gosto muito de uma palavra, suficiente. Né? E a teoria que até eu sigo, do Winnicott, ele fala da mãe suficientemente boa. E aí eu vou expandir um pouquinho, não falando só da mãe suficientemente boa, mas do sujeito, da pessoa suficientemente bom. Porque se a gente entende que temos todas essas facetas, todos esses papéis, não dá para ser 100% em todos eles, né? Então, é entender a sua limitação também. Entender que há momentos em que você vai precisar ficar sozinha. Você não você vai ter que sentir prazer, né? E entender onde é que eu consigo sentir prazer. Mesmo diante de tantos afazeres, eu acho que o segredo é você estar presente no presente, como um presente, né? Usar o tempo da forma mais adequada. Porque, assim, o tempo que eu digo aqui é o tempo cronos mesmo, né? É poder fazer uma gestão deste tempo de uma forma adequada para que você entenda, ok, eu estou no meu trabalho e eu vou me dedicar ao máximo aqui neste período que eu estou, para que quando eu chegar em casa eu consiga me dedicar ao máximo para as coisas e as minhas tarefas do lar, né? E poder fazer isso de um jeito fluido e não se cobrar tanto, né? Porque as pessoas, elas têm uma excelência, né? Às vezes aquela pessoa que tem uma autocobrança muito grande, então ela acredita que
para que realmente ela seja boa, ela precisa estar exercendo os papéis 100%, de forma 100% em todos eles. E é impossível isso. Né? E quando eu falo do prazer, eu digo assim, é realmente encontrar, não trabalhar no final de semana, né? Vai ter momentos em que você vai ter que dar o seu extra mile, é verdade isso. Às vezes o trabalho está te exigindo, porque está acontecendo algumas mudanças, né, Patrícia? Às vezes muda cenário, às vezes muda algumas coisas que vai precisar um pouco mais de você naquele determinado período. E tudo bem se você se dedicar um pouco mais em determinado momento, em determinado período para o trabalho. E vai ter momentos em que você vai fazer isso com a sua família. Quando é que eu consigo perceber isso, né? A demanda, ela vai chegando. E aí você tem que realmente organizar o seu tempo, como eu disse, não trabalhando no final de semana, se possível, entendendo, valorizando o tempo que você estiver com o seu filho, mesmo que seja 20 minutinhos, à noite, colocando ele para dormir, valorizando aquele café que você vai tomar com seus amigos. Se você tiver presente, no presente como presente, você vai conseguir usar esse tempo de forma mais adequada. Acho que é isso. Eu fico até pensando porque existe uma sede de você ser conhecido dentro do trabalho, mas isso acaba resultando em ser desconhecido dentro de casa, com a sua família. E o sentimento de culpa, quando você percebe, eu acho que ele aparece. Poxa, eu tento, mas o meu trabalho, eu preciso estar ali para gerar aqui dentro de casa. Como eu consigo lidar com essa, quando eu percebo que as coisas estão diferentes, estão saindo dos trilhos? Quando você começou a perguntar, a primeira palavra que veio à cabeça foi autoconhecimento. E assim, eu acho que não teve um programa que eu vim aqui que eu não falei essa palavra. Porque é muito importante, né, nós nos conhecermos. A partir do momento em que eu me conheço, que eu entendo as minhas limitações, que eu entendo quais são os meus desejos, fica um pouquinho mais fácil de gerir tudo isso, sabe? A culpa, ela estagna as pessoas. A culpa te aprisiona. Quando você está com esse sentimento de culpa, parece que você não consegue fazer mais nada, né? Você é improdutivo em todos os momentos. Se a gente pudesse mudar e trocar a culpa por responsabilidade, as coisas são diferentes, né? Então, eu tenho uma responsabilidade em estar também com a minha família. Eu não tenho culpa por não estar com eles, não tenho culpa por estar trabalhando, eu tenho responsabilidade por trabalhar. E entender que como eu lido com a culpa é quando eu consigo necessariamente lidar com as consequências dela. Uma vez que eu estou no meu trabalho, eu estou, de alguma forma, faltando lá, se estiver desequilibrado, claro, né? Qual vai ser a consequência disso? A consequência disso é que, de repente, eu vou ter que lidar um pouco melhor, vou ter que tirar uns dias para ficar com o meu marido, por exemplo. Vou ter que me organizar para tomar um tempo para estar com ele, para a gente, de repente, fazer um refresh ali da relação. Ou então, com as crianças também. Vou me organizar aqui dentro da agenda para que, em algum momento, eu consiga dar uma atenção diferente para ela. Então, é poder olhar e entender que você sim tem responsabilidade e que quando essa responsabilidade ela não é vista e exercida da maneira correta, vão ter consequências daquilo, mas não a culpa. Eu acho que é legal falar da responsabilidade e é legal, a gente está falando muito da gente, né? Então, eu estou no papel de mãe, o Lucas no papel de colega, né? De moradia. É claro que ele é um ser diferente quando ele está com os pais dele, as irmãs, o irmão e tudo mais, a irmã e o irmão. Mas como que a gente faz para colocar responsabilidade da questão da família para todos? Porque eu costumo pensar assim, não é só a mulher, não é só o marido e também não são só os filhos, né? Eu acho que tem que ter uma harmonia como um todo. A responsabilidade desse lar e dessa passagem entre trabalho e casa cabe a todos também. Isso. Porque senão uma pessoa está mais sobrecarregada. Essa coisa Isso. do marido chegou em casa, como ele trabalhou muito, né? A gente estava falando sobre isso, né? Ele chega e vai para a caixinha do nada, né? Como é que a gente faz de forma saudável, sem virar uma briga, regra, é assim? Como que a gente faz de uma forma saudável para que todo mundo entenda que tenha uma responsabilidade para gerir aquela família? É saudável ter regras, gente. É saudável ter regras, né? A comunicação, Patrícia, isso é a parte fundamental para que realmente as relações elas sejam saudáveis, né? Dentro de uma família, a gente precisa entender essa dinâmica, né? Tem pessoas hoje que trabalham em casa, tem pessoas que trabalham fora, às vezes a mãe é a pessoa que tem as duas coisas, né? Cuidam da família, como você mesmo citou há pouco aí, né? Das atividades que a mulher exerce. Não querendo ser feminista de forma alguma, mas o fato é, todos têm responsabilidade e cada um com
tanto de responsabilidade, um tanto de porcentagem, inclusive os próprios filhos, né? A criança de 3 anos, ela pode ter a responsabilidade dela dentro de casa. A criança não vai ser a mesma responsabilidade de um adolescente de 16 anos, por exemplo. Mas é importante estabelecer, sim, essas regras. Um bom diálogo faz com que a dinâmica da casa aconteça. E aí eu gosto muito de pensar, porque eu falei das regras, né? Da questão da gestão do tempo mesmo. Às vezes a gente acha que já não tem as regras lá fora, né? Já não tem o trânsito que a gente tem que seguir, já não tem as regras de horário que eu tenho que entrar. Qualquer coisa, né? a hora que eu quiser. Às vezes, semana, imagina, não vou fazer, deixa eu fazer do jeito que eu quero, né? Eu já tenho que ir para a escola, eu já tenho que ir para o trabalho. Então, é poder ter, sim, as regras dentro de casa, mas com flexibilidade também, sabe? Com fluidez. E aí eu digo que é importante a gente ter ações ali direcionadas para cada um, poder saber fazer uma agenda, às vezes colocar mesmo, né? Hoje tem umas coisas até legais de gestão à vista, os planners, e deixar escrito, olha, isso aqui é sua tarefa, isso aqui é sua tarefa, e depois todo mundo olhar e falar que bacana, né? Incentivar as crianças a fazerem isso, conversar com, às vezes, o homem e a mulher, eles são diferentes, né? Nós somos diferentes. Então, é entender a dinâmica também. Às vezes, a pessoa vai precisar de um tempinho a mais antes dela chegar necessariamente dentro de casa. Ela vai estar lá de corpo. E aí, ela vai precisar de um tempinho, talvez tomar um banho primeiro, talvez para depois entrar na dinâmica da casa. Quando você conhece o seu companheiro, quando existe esse diálogo, fica mais fácil disso acontecer, né? E, às vezes, a gente negligencia coisas muito básicas, né? Igual a gente faz com a nossa saúde. Às vezes, a coisa mais básica da saúde é o quê? Beber água, dormir bem. E, às vezes, a gente passa o dia inteiro e não bebeu uma água, né? Então, a gente negligencia coisas bem pequenininhas. E, dentro de casa, isso pode acontecer com as rotinas mais comuns, né? Como tirar um lixo, né? Como você trocar a água do potinho, o galão de água ou da plantinha, coisas simples. E isso não pode ser negligenciado. E dentro de um planejamento, inclusive, essas tarefas precisam estar ali. E aí a gente consegue, sim, esse equilíbrio. Não é logo de começo, não. Né? Às vezes vai ter ali alguns impasses, mas conversando... De ajuda. Mas conversando dá certo, né? Conversando dá certo. Você entendendo como que a outra pessoa funciona, né? É isso, as relações é você dar espaço para o outro ser quem ele é. Eu gosto muito de uma frase que o amor, ele se dá na falta. Né? Então, a gente está ali na família, e aí quando eu tiro de mim para dar para o outro, eu estou amando. Sim. Né? Então, quando eu entendo que essa dinâmica ela tem que partir do amor, eu vou ter mais paciência, eu vou conseguir ter uma comunicação mais eficaz, eu vou conseguir ter uma gestão ali do meu tempo através dessa comunicação de um jeito saudável para que todas as pessoas fluam ali dentro e consigam conviver de uma maneira saudável, né? E bem. A gente tinha até mais uma pergunta, mas eu vou segurar, guardar bloco, né? o próximo bloco. Vou manter um equilíbrio aqui com o tempo também, o conteúdo do programa, que eu tenho um recadinho pessoal de casa, vou pedir uma licença para vocês e vocês vêm comigo aqui, ó. Vou para esse outro espaço aqui do nosso estúdio, que a gente gosta bastante, para dar um recadinho para você, porque a partir de hoje, dia 3 de setembro, teremos mais uma edição da Jornada Saúde Emocional Recomeços, que é uma edição para a família. Começa então hoje à noite, sábado à tarde e também domingo à noite. É um evento online, ele é ao vivo e gratuito, onde teremos cerca de 30 profissionais participando em palestras e oficinas das mais diversas áreas da saúde pessoal, familiar, relacionamento familiar e habilidades com os filhos. Além disso, os inscritos no evento podem fazer terapias familiares direcionadas para psicólogos especializados. Isso é importante porque muita gente não tem condição de pagar o atendimento profissional. O evento ele vai ser apresentado pelo casal Fabiana Bertotti e Rodrigo Bertotti, que a gente já conhece. Entre os palestrantes teremos também Darleide Alves, Eliane Melo, Odailson Fonseca, Edmar Lamarque, a Isabel Passme vai estar com a gente, vai ter também o Evandro Laire, entre outros profissionais. O objetivo principal do evento é ajudar casais e famílias que estão passando com dificuldades dentro de casa, né? Então eles podem participar, logicamente, do desenvolvimento pessoal, familiar e com os filhos. Agora, para participar, você pode se inscrever pelo site, que está aparecendo inclusive na tela, mas eu vou falar aqui também, ó, lps.novotempo.com/recomeço. Nesse site, pessoal, você vai conferir todas as informações, inclusive também os horários do evento. Então pode entrar lá, conferir realmente como tudo funciona, os horários,
quem são os palestrantes, conhecer mais sobre o recomeço. Realmente a gente tem aqui a arte, né, essa jornada de saúde emocional. Tenho certeza que você vai gostar e muito. Então corre lá, se inscreva, você não vai pagar nada por isso. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença aí do outro lado, aí pra você, tá bom? E a gente continua, né, Paty? Com certeza, é uma aula, né? A gente está tendo uma aula aqui, a gente tem mais ferramentas para você ajudar na sua saúde emocional. Eu acho que tá tudo meio que interligado, muito bom esse recadinho aí. Se inscreva lá, começa hoje, vai até no domingo, Isso. E é isso. E agora a gente vai para o intervalo, continuamos aqui nesse assunto tripé família, tripé, né? Família, saúde emocional, trabalho, como é que a gente está aí nessa questão? E a gente tem hoje ainda dinâmica, mito e verdade sobre conciliar trabalho e casa. A gente tem também o Pergunte Qualquer Coisa, a gente vai ter um vegano aqui. Sabe aquelas perguntinhas básicas? O que você come? Qual é a proteína? Você morre de fome? Aproveite para fazer a sua pergunta, a gente tem bastante coisa ainda aqui hoje. Mas agora a gente vai para um breve intervalo e volta já já. E já estamos de volta com o Entre Família, aquele intervalinho rapidinho. Olha só, pessoal, como é que concilia, então, trabalho? Às vezes a vida é caótica, tanta coisa rolando para lá e para cá. Será que a galera realmente consegue separar um tempinho para a família, consegue dedicar, dar real importância para isso? Ou dá o que sobra. Exatamente. Como é que tá o pessoal de casa, o pessoal das ruas, né? A gente tem um VT agora bem legal, que é, vamos perceber como que as pessoas estão fazendo, né, Lucas? Se elas dão tudo de si para o trabalho e o que sobra para casa, ou o inverso. Ou como é que tá? Tá muito desequilibrado? É isso que a gente vai saber agora no VT. Pode rodar. Centro Histórico de São Paulo, tô por aqui hoje, aqui tem banco, tem loja, a famosa Rua 25 de Março tá aqui do ladinho, tem até Bolsa de Valores aqui do meu lado, gente, aqui o povo trabalha pra caramba. Eu vim aqui hoje pra saber se esse povo que tá trabalhando por aqui dedica tempo pra família e quanto tempo eles dedicam, gente, se sobra algum tempo. Vamos descobrir junto? Gente, quanto tempo por dia vocês trabalham? Conta pra mim. 8 horas, né, por dia. E você? Também quer junto com ela. E mais um tempinho pra chegar em casa. Eu quero saber de vocês. Quanto tempo passa com a família, exclusivamente? Ah, meu bem, é complicado. Até nós viemos conversando sobre isso mesmo, né? Mesmo? Sim. Jones, me fala uma coisa. Quanto tempo você trabalha por dia? 15 horas. 15 horas. Começo 5h30 aqui no estúdio, ó, academia, paro 8. Criatura. E quanto tempo com a família? Filho, alguém, uma pessoa amada? Ah, depois do trabalho. Quanto sobra? Quanto tempo sobra ali? 1 horinha, 2 horinhas? É, por aí. Quanto tempo você trabalha por dia? 8 horas. 8 horas. A gente não tá nem parando aqui pra ele não parar de trabalhar. E quanto tempo você fica exclusivo com família ou alguém que você ama? Ixi, final de semana e olha lá. Quando dá ainda. Quando dá. Trabalho aproximadamente umas 10 horas, por aí. E quanto tempo exclusivo pra família ou pra alguém que você ama? Para alguém que eu amo, para a família, eu trabalhei muito. Hoje já estão todos crescidos, todos, cada um com a sua vida, então só me resta trabalhar. Acho que 8 horas direto. Sem parar, cara. Almocinho só. Só o almoço. E quanto tempo exclusivo pra família ou pra pessoa que você ama? Só o final de semana. Sério? Verdade. Sofre, Hélio, por isso um pouquinho? Muito. Queria estar com meus filhos, queria estar com minhas filhas, queria estar com meus netos. Infelizmente não posso. Trabalho das 9 às 6, às 5h30. Isso aí dá umas 7 horinhas por dia. E quanto tempo só pra família? Só à noite, né? Ainda chego do serviço, vou pro mercado para depois começar a fazer janta, lavar roupa e dormir meia-noite. Não tem tempo pra nada. Ainda bem que eu não tenho mais filho pequeno, né? Quanto tempo pra família por dia? Quando dá. Pega, né? O coração. Pega muito. E se pudesse, aumentaria esse tempo com eles? Sim. Eu já até me arrepiei já. Mas você se arrepende, talvez, de ter trabalhado muito, ter dedicado, talvez, pouco tempo quando eram crianças? Ou você acha que cumpriu bem? Absolutamente, eu acho que eu cumpri bem, fui companheiro dos meus filhos, sem dúvida alguma. Mas me diz uma coisa, trocaria talvez umas horas de trabalho pra ficar com as pessoas que você ama? Ai, com certeza, mas não posso. Tem que trabalhar, tem conta pra pagar. Mudaria isso se pudesse? Com sim. certeza. Ah, sim. Quanto tempo a mais você daria só pra família? Ai, meu Deus.
Ai, praticamente o dia inteiro. Ficaria um pouco a mais, se você pudesse, com essas pessoas? Sim. Mas tem a responsa, né? Paga as contas. Se pudesse, colocaria quanto tempo a mais, Johnny? Umas 5 horinhas aí, né? Faz falta, né? Faz falta. Trocaria? Aumentaria um pouquinho esse tempo, se pudesse? Aumentaria. E aproveitar a família, né, poxa? Um dia quer trocar um pouquinho, aumentar mais esse tempo? Ah, sim, tenho vontade, sim. Vai chegar, vai chegar. Continua, vai lá. Você promete semana que você vai dar mais uma horinha, talvez, pra elas? Eu acho que Fazer um sim. compromisso aqui. Vou dar uma atençãozinha a mais. Eu acho que isso é válido. Toda a atenção do mundo para a família é válida. O que você diz pra quem tá em casa e trabalha demais e não dá tempo pras crianças? Curta seus filhos, porque passa muito rápido. É muito rápido. Na hora que a pessoa vai ver, os filhos já estão com 25, 30 anos e não olha nem para os pais. Curtam os filhos, curtam os filhos. Ai, que difícil, O tempo né? não perdoa. O tempo não perdoa. Ele vai passar. Você dá Ele vai- para os seus filhos quanto você tem. O que resta, né? O que sobra. Eu fiquei E quando dá? impressionada com duas falas ali, né? Um pai falou, só me resta trabalhar, e o outro falou, quando dá. Quando dá. Né? O que a gente faz com esse tempo, né? E que lugar que a gente coloca o trabalho também? Qual é a função do trabalho? É prover, né? É prover o sustento. E às vezes o trabalho ele entra com outras funções, como também passatempo, né? A pessoa que pensa só me resta trabalhar se não tiver o trabalho, o que vai sobrar? Talvez sobre ela e o quanto que ela tem dela, o quanto que a companhia dela a satisfaz, né? Então a gente precisa expandir um pouco mais e entender o significado também. O que é a família? A família é parte de minha extensão, né, de mim. Então eu me dedico mais para aquilo. Não é só uma questão de prover as coisas, porque às vezes a pessoa estando ali presente, ela também está provendo, mesmo que aquilo não seja material, né? Então, quando dá, é um prejuízo muito grande mesmo. Você achar que só dando a parte material, provendo essa parte e não a outra, né? Porque quando a gente fala de saúde emocional, a gente está dizendo de acolhimento, de gastar tempo, de passar tempo, de criar histórias, né? Criar memórias. E se realmente não houver este equilíbrio e acharmos que o trabalho vai substituir tudo isso, realmente vai trazer um prejuízo hoje para a pessoa e a longo prazo também. E aí, quando você não estiver mais tão produtivo, né? O que você vai fazer? Né? Vai sobrar o quê? Essa questão da produtividade é muito interessante, porque hoje a gente vive num mundo em que você precisa entregar, né? Então, eu não posso ficar parado. Se eu ficar parado, e é louco isso, porque quando a pessoa ela fica um tempinho sem fazer nada, ela busca alguma coisa para fazer. A mãe que só cuida dos filhos e o filho sai de cena e ela tem como obrigação sempre cuidar e ser aquela mãe perfeita, né? Não suficiente, mas perfeita, ela não sabe o que fazer. Ela vai procurar trabalho, ela vai arrumar a casa, ela não vai conseguir tirar um tempinho para ela, sabe? Então, quando sai de cena o trabalho e você consegue ficar sozinho, o que você faz com esse tempo? É um momento de você entrar em conexão com você também, para entender quais são os seus... O que te faz bem, né? É poder usar o tempo a seu favor, como eu disse anteriormente. E num caso desse, quando a empresa acaba não reconhecendo que é importante esse equilíbrio trabalho e família, quem que é o errado nessa? O empregado tem que dar o limite. O empregado dá o limite ou a empresa não reconhecer que isso faz parte? Porque vai passar um tempo, daqui a pouco o empregado não vai estar mais certo, vai ter que sair, vai pegar alguma coisa e vai perder o funcionário. Vai ser substituído. Você tem que entender qual é a sua prioridade, né? Essa é a verdade. Eu sei que cada núcleo, né, aqui nós temos exemplos claros, né? A Patrícia, enquanto família, ela tem lá os filhos dela, você mora com seus amigos, eu moro sozinha. Então, dá para a gente entender que cada um tem uma realidade. Então, qualquer tempo que me sobra é trabalhar, eu estou policiando isso, eu percebo isso, eu converso com os meus amigos. Não é qualquer tempo de trabalhar, precisa ter um tempo para mim, para eu não fazer nada, né? Eu preciso de um tempo para ficar junto comigo ou ficar junto com outras pessoas, mas fora do trabalho. E poder conciliar isso com a vida não só profissional, mas pessoal. E se eu entendo qual é a prioridade, eu vou colocar limite, independente de eu ser uma autônoma, que é o meu caso, ou se eu estiver dentro de uma empresa, né? A empresa, ela vai sempre exigir de você, sabe? Sempre vai te pedir um pouquinho a mais.
Tem empresas hoje que olham para a família, né? Fazem programas para a família, às vezes os bônus são também para contemplar a família, mas ainda assim, né? É importante que você coloque um limite ali. E para a gente aprender a colocar esse limite, a gente tem uma dinâmica aqui, mitos ou verdade, mito ou verdade, né? Sobre a conciliação entre a família e o trabalho. A gente vai colocar na tela aqui algumas situações e a nossa psicóloga vai dizer se é mito ou se é verdade, vai dar uma explicaçãozinha. A gente não tem plaquinha, porque a atenção é toda sua. Podia deixar só para a gente ver como vocês estão. Não tem prêmio? Tá falando aqui, não, porque vocês falam demais. E a consulta não é pra gente, a consulta é pro pessoal de casa. Vamos lá, então. Primeira situação. É possível ter sucesso na carreira e ter uma família feliz ao mesmo tempo? Mito ou verdade, Fernanda? Verdade, verdade. É possível desde que você queira isso. Acho que é importante dizer, né? Porque se você quiser, porque tem gente que não entende qual é a importância. Como que você vai dar importância para uma coisa que você nem conhece? Então, eu vou dar importância para uma família se eu não sei nem que conceito é esse? Se a pessoa cresceu num lar, de repente, desestruturado, né? Então, a gente tem que entender se ela realmente tiver esse desejo, é muito possível. Isso aí. Temos mais uma aqui, ó. Pode colocar a próxima frase para a gente poder saber se é mito ou é verdade. Conciliar família e trabalho significa dedicar tempo igual a ambos. Mito ou verdade? O que vocês acham? Lá vem. É mito. É impossível, né? Como que a gente consegue colocar um tempo igualzinho para tudo? Não tem como, né? Vão haver situações em que você vai ter que se dedicar um pouco mais para o trabalho, sim, por algo pontual, e vão haver situações que você vai ter que estar dedicado 100% para a tua família. Vamos combinar. Teve uma pessoa que falou assim, se eu pudesse eu dava o dia inteiro pro filho. Ninguém aguenta, gente. E que vai ficar o dia inteiro dentro de casa pro filho? Tipo, não é. Às vezes, a gente, de 100%, às vezes você vai dar 30 para um, 30 para outro, 30 para outro e 10 para outro para falar que eu sei matemática, né, gente? Mas, assim, o fato não tem como ser igualzinho. Isso é impossível mesmo, sabe? A gente vai ter que entender qual é a prioridade e aí, naquele momento, não estou dizendo da prioridade de macro, né? Porque se a gente tiver que escolher, assim, não é que é óbvio. Para algumas pessoas é óbvio, para outros não. Mas, assim, seria a prioridade a família, não é o trabalho, né? Mas, às vezes, as pessoas... Então, não estou dizendo de um macro, estou dizendo naquela situação em particular. Há momentos em que você vai ter que se dedicar para o trabalho, sim, como sua prioridade, e outros momentos para a família. Então, não tem como conciliar as duas com o mesmo tempo, de uma forma igualitária. Não dá. Não vai. Até porque um dia você pode ficar doente, fisicamente, né? Enfim. Vamos colocar mais uma situação na tela aqui? Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Ai, como eu gosto disso, gente. Adoro esse tema, sabia? Nossa, acho que a gente podia falar muito sobre vulnerabilidade aqui, eu acho demais. É o seguinte, não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário, né? A pessoa que reconhece que ela precisa de ajuda e ela tem capacidade mesmo de perguntar, de se mostrar aberta, isso mostra que ela tem inteligência emocional. Inteligência emocional é a gente passar mesmo pelas vulnerabilidades, né? E poder falar com um colega do trabalho, poder falar com as pessoas da família, o quanto ela está precisando ali de ajuda, o quanto ela está aberta também para receber informações, né? Para que ela cresça de alguma forma. Então, não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Quem entra nessa vulnerabilidade, quem reconhece que precisa, tem inteligência emocional e tem muita coragem. E volta no autoconhecimento. E volta no autoconhecimento. Anteriormente, né? Que liberta as pessoas. Olha, estou trabalhando demais, isso aqui eu não vou conseguir concluir, você dá o seu limite. Ou, olha, não dá para cuidar das crianças agora porque eu estou muito cansada, porque o trabalho está sugando mais de mim. É sua vez, passei aí a responsabilidade. Passei a bola. Essa questão é importante. E temos mais uma frase que pode colocar para a gente saber aqui. Trabalhar remotamente é sempre mais fácil para conciliar. Socorro. Olha. Já ouvi um socorro aí, então eu não precisava nem levantar, né? Mas é mito mesmo. É impressionante isso, porque só quem trabalha realmente at home que sabe o que é isso, né? Porque quem não trabalha até pode pensar que é uma coisa fácil, mas assim, é muito difícil. É muito difícil, né? Você, às vezes,
tem até que lembrar de que você trabalha, não pode trabalhar no mesmo ambiente que você dorme, né? Você, né, quando veio a pandemia, as pessoas entravam na frente do computador de pijama, né? E eu sempre frisei isso. Se arrume como se você estivesse indo para o trabalho. Tudo bem, não precisa colocar o salto, né? Mas o fato é se arrumar. Tão apertada, né? Pode abrir o botão. Mas é muito difícil, porque tem toda uma dinâmica da casa, inclusive para quem mora sozinho. Tá? Porque parece, não, aí pode ser que os filhos chamem, pode ser que você, né, é fácil porque em determinado momento eu posso levantar e pendurar uma roupa, às vezes as pessoas encontram benefícios, e tudo bem encontrar alguns benefícios nisso, mas isso não quer dizer que é muito mais fácil, de forma alguma. Você precisa equilibrar, você precisa gerir o seu tempo de forma diferente, para que você entenda, né, a hora que você está trabalhando, embora esteja na sua casa, esteja trabalhando e a hora que parou, né? Isso é difícil, gente. O problema é que quando você trabalha em casa, ou se você trabalha remotamente, é que você não para, né? Porque a gente tem um negocinho chamado celular que você fica o tempo todo trabalhando. Ou pesquisando, ou estudando, ou respondendo. E aí só vai sugando a pessoa e aí esse desequilíbrio fica muito maior, né? E as telas, aí a gente poderia fazer um outro programa também, só falando disso, né? De quanto isso influencia, né? O quanto que isso suga. E a gente, sem perceber, tem um vício. Agora a gente está tendo agora alguns estudos falando sobre isso, né? É como se estivesse adicto mesmo das telas, né? Então eu passo o dia inteiro na frente do computador, eu saio do computador, eu vou para o celular, depois eu vou para a televisão. Não, perigo, a Paty comentou sobre essa questão do celular e você sai, digamos, da sua mesa do trabalho, você desligou o computador, mas o trabalho continua aqui, ó. Isso. Você está saindo aqui, beleza, chegou no trabalho, você foi para sua mesa, para o seu escritório, abriu o notebook, está aqui. Não para. E-mail, responder no WhatsApp. Não está mais no presente, né? Você falou em algum momento para a gente estar. Então, se a gente só tem os 20 minutinhos com o filho, meia hora, os 40 minutos, o almoço com o marido, esteja ali, né? E isso aqui acaba aprisionando a gente. Não é sobre a qualidade do tempo, né? Não só sobre o tempo. Todos nós temos 24 horas do dia. O que eu faço nessas 24 horas é que vai fazer a diferença. No vídeo que nós vimos, a pessoa falou, se eu pudesse ter mais 5 horas. Se tivéssemos mais horas, trabalharíamos mais horas, né? Então, qualidade de tempo, né? Mais importante. Eu fico até pensando, não é você chegar, vou colocar meu filho aqui no sofá do lado e vou trabalhar, eu tô junto com ele. Tô aqui pertinho, ó. Assista aí, ó. Foi o que você. Eu acho que não é bem por aí. Não tenho filho, mas eu acho que não é bem por aí. Estamos aprendendo isso. Inclusive, temos mais uma frase aqui pra gente colocar, saber se é mito ou é verdade. É o seguinte, ó. Não é profissional demonstrar preocupação com a família. Bom, eu tenho que erguer a plaquinha. Não é profissional? É mito, porque é profissional, sim, quando você demonstra uma preocupação com a família. Quando você demonstra isso, você está demonstrando o seu valor, né? E que empresa que não quer uma pessoa que realmente reconheça os seus valores? Todo mundo tem uma família, estruturada ou não estruturada. Então, é importante, sim, você deixar isso claro, né? Normalmente, numa entrevista de trabalho, os recrutadores, depois de fazer perguntas técnicas, elas sempre entram nesse mérito. Me conta um pouco sobre o seu contexto familiar, me fala o que você faz nas suas horas vagas. E aí a gente consegue entender qual é o valor que aquela pessoa tem, né? E, então, não é, muito pelo contrário, na verdade. É profissional você dizer e colocar a importância da família na tua vida. Desde que não seja uma desculpa para não cumprir determinada tarefa. Mas dá para ver, viu, Patrícia? Quando é desculpa, isso aparece, sabe? Aparece porque quem dá valor de verdade. Quem disfarça, isso... Disfarça em outros aspectos, que não seja só a família. É o ônibus que atrasou, é o pneu que furou, é não conseguir acordar, e aí fica tudo... É da pessoa, né? Isso, é da pessoa. É diferente. Muito bom. E olha só, agora? chegou a hora de despedir. Acabou o nosso momento. Pergunta aqui pra Fernanda. Eu já anotei aqui no celular mais um... Não, mas obrigado por você aceitar estar com a gente, participar, trazer tanto conhecimento, esse tempo de qualidade. Realmente um prazer estar com você aqui, hoje no estúdio, conhecendo mais de perto e aprendendo mais sobre esse tempo de qualidade, que com certeza fez diferença na minha vida e também no pessoal de casa. Eu que agradeço, gente. É um prazer estar aqui, ainda mais falando de temas que eu gosto tanto e que eu acredito, né? Que possamos valorizar mesmo mais o nosso tempo e a nossa família, né? E olha só, você que quer conhecer um pouquinho mais, quero saber mais conteúdo, quero seguir, vai lá para o Instagram, tá na tela aqui aparecendo, ó, @FernandaAssisPsicóloga. Tá lá, pode ir lá seguir, pode mandar perguntinha e é isso aí.
Muito bom, obrigada mais uma vez. E no próximo bloco a gente tem aquele quadro Me Pergunte Qualquer Coisa. E aí, você teve vontade de fazer algumas perguntas para uma pessoa que é vegana, que cuida da sua filha como vegana? Como é que fica isso na cabeça de uma criança? E eu tenho um monte de pergunta aqui. Vou me segurar, porque eu sei que o pessoal das ruas já fizeram as perguntas e a gente vai colocar aqui para que essa pessoa possa responder. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Já estamos de volta com o Entre Família. Muito bom saber que você está aqui juntinho com a gente. Paty, sempre um prazerzaço estar com você, viu? De verdade. A gente continua agora aqui no Entre Família e tem um quadro chamado Me Pergunte Qualquer Coisa. Já tivemos várias pessoas aqui, o pessoal de casa perguntando realmente, o pessoal das ruas perguntando sem dó e a pessoa aqui, lógico, respondendo. É super legal saber disso. E hoje temos aqui um vegano. Já ouviu essa palavra? Sabe como é que funciona? Temos aqui, ele está com a gente, é o Will Mendes, ele é empresário. E olha só, ele é responsável pela implantação do cardápio saudável em algumas escolas no interior de São Paulo, como Jacareí, Ubatuba, Caraguatatuba, Campinas, Pouso Alegre e Paraisópolis. Will, obrigado por estar... Vinheta! Eu estava aqui, ó. Quero só falar. Chama a vinheta. Vemos gente diferente todos os dias. Elas têm uma aparência diferente, se vestem de maneira diferente, se comportam de forma diferente e fazem coisas diferentes. Às vezes é tão diferente que causa curiosidade. Mas, por respeito, não invadimos o espaço do outro com perguntas. Este é o lugar onde juntamos as perguntas e os únicos que são capazes de responder. Em um ambiente acolhedor e informativo. Pergunte qualquer coisa. Você viu que eu me antecipei, já quis falar a ficha completa aqui e esqueci da vinheta. É muito legal essa vinheta, faz uma introdução do que é o quadro, né? Às vezes a gente tem vontade de fazer perguntas e a gente sabe que a gente está sendo muito invasivo, então hoje a gente colocou aqui, ó, na mira com o Will. Muito bem-vindo, Will. Obrigado, é um prazer estar aqui, falar do que a gente gosta, que eu vivo, né, do que eu acredito também. E olha só, o pessoal de casa realmente pergunta, mas quer entender um pouquinho, você é daqui do interior de São Paulo mesmo, você já tinha esse estilo de vida já há um bom tempo, como é que foi? Bom, eu sou nascido em São José dos Campos, mas moro em Jacareí. E trabalhando no banco, né, na época tinha um Banco Real, que já não existe mais, o banco foi o primeiro banco ambientalista que teve no Brasil, né? Então, a folha de cheque era de papel reciclado, a gente tinha muito incentivo para práticas ambientais. Foi aí que despertou a questão do vegetarianismo, veganismo depois, né? Porque eu estava vendo que eu estava fazendo, tinha muitas ações que eu fazia, por exemplo, usava sacola, não usava sacola plástica no supermercado, ia de bicicleta ao trabalho e tudo. E quando a gente começa a estudar, a gente entende que o maior impacto ambiental hoje, né, no planeta, ele vem da pecuária. Então, aí eu estava me confrontando com aquela informação, né? O que eu fazia com aquilo? Me julgava ambientalista, né, ia de bicicleta ao trabalho, não usava sacolinha plástica e diversas outras ações, e sendo que o maior... hoje, o maior impacto do meio ambiente vinha da pecuária. Então, aí foi que eu comecei, né, no vegetarianismo e comecei a reduzir o consumo de carne. E foi um processo... Foi por gosto, paladar e saúde, mas foi por um conceito como um todo. Exatamente. No meu caso, foi pelo meio ambiente, né? Então, assim, primeiro, inclusive, né, eu comecei a parar de comer carnes industrializadas, por exemplo, galinha caipira, eu poderia comer, peixe que fosse de pesca de subsistência, sim. Isso foi no começo dessa transição, e aí depois você começa a conhecer também como funciona, tudo a questão animal veio também, a questão de saúde, então aí eu parei de comer todo tipo de carne, isso foi há 14 anos atrás. Certo. E eu imagino quanto de perguntas já recebeu de, acho que amigos, pessoas próximas, perguntando como como que é esse universo, você consegue... E olha só, a gente foi para as ruas e o pessoal também tem perguntas. E exatamente por isso que a gente tem aqui, ó, me pergunte qualquer coisa. E hoje você está com a gente aqui para responder, tirar essa curiosidade. Não fica com medo, tá? Vamos lá, podemos colocar na tela a primeira pergunta. Vegano só come alface? Esse é um mito. Esse é um mito, podemos dar até a plaquinha. Já é mito. Não come só alface, mas isso realmente é um estereótipo que tem, né, entre os veganos. E se comer só alface, eu estava até mais magrinha. A gente tem um controle aqui, difícil controle de peso, viu? E aliás, quando a gente se torna vegetariano, principalmente no vegano, que é um outro passo, e até o vegano mesmo, mas a gente acaba até engordando, às vezes, se a gente não tem uma orientação nutricional muito boa, porque a gente acaba substituindo carnes e outras proteínas pela massa.
Então é muito mais fácil fazer um macarrão. Pão é vegano, macarrão é vegano, quer dizer, a maioria das vezes, né? Então a gente acaba até engordando. Pão, queijo, né? Massas. Exatamente. O queijo, no caso, a gente usa o queijo de castanha de caju, mas a castanha de caju é muito gordurosa. Então, assim, não é pensar que vai virar vegano que vai emagrecer, não. Apesar de muita gente vir para o veganismo por saúde também, né? Também. Vamos, então, para a próxima pergunta. Que alimento é subestimado pelas pessoas, mas você acha uma delícia? Boa. Olha, isso eu poderia dizer vários alimentos, assim, né? Porque eu, por exemplo, quando era criança, eu não gostava nem de nada que fosse verde. Então, assim, eu não comia salada, eu comecei... Nem brócolis. Nem brócolis. Eu comecei um processo nos meus 15 anos de idade. Então, Imagina a sua mãe agora, vendo você nossa. assim. Então, assim, eu acho que tudo é questão de receita, né? E de temperos, né? Eu acho que assim, a gente, quando vira vegetariano, vegano, fica muito criativo na cozinha, porque você tem que ser criativo, porque a gente tem que transformar aquilo em algo gostoso. Não adianta você, não estou comendo carne ou queijo, ovos, mas não tem sabor, tem que ter sabor. Então, assim, até quiabo, eu posso dizer que é algo que eu nunca imaginava em comer, fica uma delícia também, se você sabendo preparar com os temperos da forma Você foi para a cozinha para aprender a preparar? Tive que ir. Assim, hoje em dia até é mais fácil encontrar esses produtos, mas eu diria que há 10 anos atrás, 14 anos atrás, era mais difícil. Então, a gente tinha que reinventar a nossa cozinha, né? Então, assim, ela ficou mais criativa, mais temperos. Eu conheci uma diversidade de temperos que eu não imaginava. Nomes que, sálvia, manjerona, não sabia, eu já conhecia o manjericão, manjerona, isso, aquilo. Então, assim, tem muita estragão. Tem um negócio que, assim, são temperos sabor. Que dá sabor e a gente tem que ser criativo para fazer esse mix, né? Para que também não fique ruim, né? Então, jogar tudo lá vai ficar bom. Tem um que combina, né? Eu acho interessante porque eu vi aqui na sua descrição que você é pai de uma menina, né? E que também é vegana. Como é que você insere essa questão alimentar para uma criança? É difícil? É difícil... Tem a questão do exemplo, eu sei. Exatamente, mas ela já cresceu nesse meio, né? E até o nome dela é vegano, porque o nome dela é Amora, então já é o nome de uma fruta. Então, assim, ela já, desde a concepção, vamos dizer assim, na barriga da mãe também já não consumia carne, nem laticínios, nem ovos, né? E ela já cresceu nesse meio. Então, para ela foi mais fácil, uma transição tranquila, né? Lógico que a gente fala que toda alimentação deve ser orientada por um profissional, né? Então, principalmente quando ela era pequena, a gente sempre passava em nutricionista para não ter deficiência de vitaminas e tudo mais. Mas, assim, eu acho que a dificuldade que ela tem, eu diria que é social somente. Porque, às vezes, as crianças, elas têm... Na criança, não. Porque a criança, ela é mais pura, tranquila. Mas os pais dos amiguinhos dela têm medo de convidar ela para ir para casa porque não sabe o que ela vai comer. Sendo que é muito mais fácil, né? Que a gente fala. Arroz e feijão é vegano, batata frita é vegano. Então, assim, coisas que são simples, né? Pão francês. Então, e a gente não quer criar essa barreira. Então, assim, o social que seria a parte mais difícil hoje, até para a criança mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta. Exato, é só alface. Alface também pode levar, que ela vai comer. Arroz, feijão e alface, tomate, Exato, pronto. tá feito. Eu queria até perguntar se você acaba encontrando hoje mais fácil opções em restaurantes, estão mais realmente abertos a isso. Sim, eu passei uma temporada, foi quando eu fiz a transição para o veganismo, foi de 2013 para 2014, na Europa, fiquei na Holanda morando um tempo lá, e lá era tudo muito mais fácil. E eu vejo que assim, foi um divisor de águas. Quando eu voltei em 2014, parece que a gente teve um boom aqui no Brasil, de que cresceu não só as opções, né, que você encontra em supermercados, mas também em restaurantes. Eu diria que hoje, a gente não tem um restaurante vegetariano e vegano em cada esquina, mas você tem opções vegetarianas praticamente em cada esquina. Então, assim... É melhor você aprender a se servir, porque aí você consegue em todos os lugares que você estiver. Exatamente. Independente de ser uma opção ou não vegetariana num restaurante. Vamos a mais uma pergunta, senão a gente vai ficar aqui. Você gosta do cheiro de carne? Você gosta do cheiro da carne? Eu gostava muito. Hoje, ele já... porque a gente fala, tem a memória afetiva nossa, né? E depois de uns 4, 5 anos, você já não tem mais aquela associação do cheiro da carne, do churrasco. E quando era no começo, vou ser sincero, passava aquele cheiro de churrasco lá e realmente batia uma vontade. Né? E eu me segurava pelos ideais, por isso, aquilo. Mas eu acho que também a gente não tem que se cobrar, assim, né? Se punir, vamos dizer, né? Eu, muitas vezes, naquele momento de transição, eu chegava a experimentar alguma coisa ou outra que era agradável, mas depois já não tinha mais o mesmo sabor. Por exemplo, eu gostava de comer pão com mortadela. E aí, passou uns 2 anos que eu já não comia mais carne, fui lá e comi. Aquilo já não tinha mais aquele mesmo prazer. Então, assim, eu acho que a gente também não pode, né, se punir.
Eu acho que a gente tem que fazer, e até o veganismo diz isso, né? O próprio quem inventou o termo, cunhou esse termo veganismo, que é na medida do possível praticável. E o possível praticável para cada um tem um sentido, né? Para mim, para vocês são outro, para outros são outros. Então depende do contexto, de como ela vive. Então a gente tem que, como eu falo, o importante é ser feliz. Senão a gente vai ser triste, falar assim, não vou comer, mas vou ficar triste. Não, acho que tem que ser feliz. É um processo, é uma mudança e que não é do dia para a noite, né? Primeiro você faz a escolha, depois você começa a mudar algumas coisas e aí é um processo, né? E aí a gente vai dar uma pausa, tem mais perguntas aqui da rua. O Lucas, tem um momentinho que a gente tem aqui no Entre Família. Exato, agora chegou o momento do hashtag. Você está esperando aí, tá ligado aí, claro. O que vai acontecer final de semana, Lucas? Eu sei que sexta-feira tem previsão do tempo, então fica com a gente. Vai para a vinhetinha rapidinho e eu já venho aqui com as informações. Eu já posso adiantar? Posso adiantar? Não vou adiantar, não. Pode rodar a vinheta, porque é o seguinte, eu sei que você ficou pensando aí, Lucas, choveu bastante, deu uma certa esfriada durante a semana, principalmente no Sudeste, não estava acostumado com isso, a gente veio de altas temperaturas no último final de semana, o tempo virou desde semana passada, você percebeu com isso, né? Você viu que deu uma certa esfriada. O que aconteceu, pessoal? Algo de muito diferente desde o que eu venho falando quando começou aqui esse momento do hashtag, um certo bloqueio atmosférico, claro. Vou pedir para eu colocar aqui no mapa já para poder explicar para você o que vem acontecendo. Na semana passada eu falei que ia subir uma frente fria e derrubar as temperaturas no Sudeste. Isso realmente aconteceu durante a semana, a gente viu que esfriou bastante em boa parte do Sudeste e do Sul também. E o que aconteceu diferente agora nessa semana, tem aqui essa baixa pressão aqui, ela influenciou que o bloqueio atmosférico que tinha por aqui, que impedia a formação de nuvens de chuva por aqui, ele perdeu força. Esse bloqueio atmosférico perdeu força, a baixa pressão chegou e levou chuva. Tivemos muita chuva ali para a região do Distrito Federal, aqui um pouco para o Mato Grosso do Sul também chegando em Palmas aqui. Isso foi muito bom, vinha um bom tempo seco por ali, o ar estava realmente muito prejudicado, o pessoal com dor de garganta, prejudicando bastante. Então, o bloqueio perdeu força, a chuva chegou e deve sim continuar pelos próximos dias ainda a chuva. No Sul, deu uma certa parada a questão de chuva por ali, a temperatura ficou um pouco mais tranquila. Em São Paulo, você viu que a temperatura já começou a subir um pouquinho do que veio durante a semana, já posso adiantar que vai sim subir pelos próximos dias, tá bom? Já no restante do país, ainda no norte, um pouco de chuva, sol em boa parte do dia, Nordeste também quase na mesma condição, mas eu acho que o destaque que eu trago para cá hoje, para essa semana, realmente essa parte do país que perdeu realmente aquele calorão, perdeu um pouco de força e levando chuva, isso é muito bom. Estamos no inverno, cadê a chuva para essa região? Mas lembrando que tudo isso por influência daquele carinho que eu sempre falo para vocês, o El Niño que vem mudando a temperatura no mundo inteiro e no Brasil não é diferente. Mas eu também já quero adiantar para você como é que fica a temperatura para amanhã, mas dando uma certa atenção exatamente para o Centro-Oeste, já que estamos falando que chegou chuva por lá. Quero começar por Brasília, que eu falei que choveu bastante durante a semana e vai continuar chovendo, mas a temperatura de máxima para amanhã 29 com mínima de 17. Já em Goiânia, a máxima de 33 com mínima de 20. Já em Cuiabá, máxima de 37 e mínima de 25. Você viu que esses lugares que eu falei aqui, ó, a temperatura está lá em cima, mas mesmo assim ainda chove. Tem chuva prevista por lá, porém a temperatura continua lá em cima. Já vindo para Campo Grande aqui, ó, máxima de 32 e a mínima de 22. E Palmas, 35 com mínima de 24. Todos com chuva previsto ainda, lógico, o céu vai ficar um pouco encoberto, o sol vai aparecer em partes do dia, mas a chuva vai chegar principalmente ali, ó, no finalzinho do dia, super comum isso acontecer. Então fica preparado essa região, tem chuva por lá, mas é bom que é para realmente levar um pouquinho de umidade para lá ficar melhor o ar. Daqui a pouquinho eu quero voltar a falar também, pessoal. Vou pedir, Tati, tem como voltar aquele mapa que eu coloquei primeiro, que a gente mostrou um pouquinho? Exato, que eu quero também adiantar para você como é que fica o final de semana por agora. Essa baixa pressão que está aqui, ela vai descer, vai passar aqui por Santa Catarina, vai chegar no sul. O que vai acontecer? Talvez fere um novo ciclone. Vai ter uma frente fria que vai subir, ela vai subir e vai vir legal chegando até o Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mas não vai cair a temperatura. O que vai acontecer? Somente levar muita chuva para essa região. Temperatura vai continuar lá em cima. Aquele frio que a gente teve durante a semana não vai acontecer, tá bom? Só para dar realmente um geral. Agora, uma outra coisa, pessoal, que aconteceu é que da semana a Jo estava aqui no hashtag, ela falou sobre a superlua.
Quem conseguiu acompanhar na quarta-feira foi super legal, foi a olho nu realmente, só olhar para o céu e conseguir ver a lua azul. Lembrando que a próxima é só 2032. E a Josi, mais na hora, assim, lançou um desafio para que o pessoal de casa mandasse foto para cá. Tô aqui em tal lugar, tirei uma foto, mandasse aqui para o hashtag, aqui para o Entre Família. E deu certo, recebemos algumas fotos e agora, claro, quero compartilhar com você a sua foto na tela. E a primeira veio lá da região do Paraná, que foi da Marli. Ela mandou essa foto, conseguiu registrar por lá. Temos mais uma foto, pode passar. Essa também veio aqui de São Paulo, foi o João Ferelli, mandou pra gente, ó. Essa também à noite, você viu que ela tá visível, muito iluminada. Pode passar para a próxima foto, saber quem mandou pra gente. Ali a Costa, da nossa produção, mandou pra gente também, da casa dela por lá, também percebeu a lua cheia mais próxima realmente da Terra. A próxima já foi no dia seguinte, na quinta-feira pela manhã, ainda era super visível, pessoal. Tá aqui, ó, a Joyce mandou pra gente essa foto. De manhãzinha, pessoal, que legal, que bonito que ficou. Temos uma outra foto da Ivonete, também lá do Paraná, mandou foto pra gente poder mostrar aqui no hashtag. Temos mais uma foto, essa aqui é minha. Essa aqui eu fiz questão de tirar e também poder mandar pra gente. Essa daqui eu fiz questão de poder mandar agora essa, do nosso super amigo e parceiro aqui do Jobs, Fernando Jobs mandou pra gente, super linda, parabéns, olha isso aqui. Inclusive eu quis até realmente terminar o hashtag de hoje mostrando essa foto muito, inclusive um abraço pra você, Jobs, pra você, parabéns e obrigado por mandar pra gente, tá certo? E galera, seguinte, você sabe que aqui a gente tem também um tempinho falando um pouco sobre tá em tempo, dando algumas dicas e hoje não vai ser diferente. Porque a gente lançou, logicamente, esse desafio para você, você mandou o seu desafio, a sua foto, e eu agradeço muito por isso. Mas, lógico, a gente deu a previsão do tempo, como é que fica para o final de semana? Eu quero adiantar o seguinte, a gente precisa se preocupar com os raios solares. Ah, legal pegar uma praia? Com certeza. Ir para o parque? Com certeza. Mas, às vezes, um óculos assim, ó, de grau para poder ajudar com relação à visão também é super diferente e super importante. Lucas, como é que eu faço? O que eu utilizo? Fique tranquilo, você sabe, tá em tempo. Cuidado com seus olhos sobre o sol intenso, hein? Estudos comprovam que a radiação ultravioleta pode causar problemas oculares sérios, como a catarata. Para manter a sua visão em ótimo estado, tome precauções adequadas. Escolha óculos de sol com uma boa proteção ultravioleta. Escolha também lentes de qualidade que bloqueiam raios solares. Nem todos os óculos oferecem essa proteção. Então verifique a etiqueta ou a descrição do produto para garantir a segurança dos seus olhos. Além disso, não esqueça do charmoso chapéu de aba larga. Ele oferece sombra extra aos seus olhos. E combinar óculos de sol e chapéu é a dupla perfeita para proteger os seus olhos e aproveitar o sol com tranquilidade. E garantir uma foto super legal para as redes sociais, por que não ficar realmente no estilo ali. Josi, obrigado mais uma vez pelas suas dicas para o Tá em Tempo. Galera, seguinte, a gente vai para um breve intervalo, o programa continua, temos uma segunda rodada aqui do Me Pergunte Qualquer Coisa, então não sai daí, porque o Entre Família volta já. E o Entre Família está de volta, o programa de hoje está recheado de coisas para a gente refletir, para pensar. E no final ainda teve a Superlua aí, quem não viu, quem registrou. Muito legal esse momentinho também com o Lucas aqui no hashtag. Bom, agora eu venho nesse momento para te dar um presente. A gente está falando de família, a gente está falando de trabalho, a gente está falando de saúde mental. Somos seres integrais. Não é só uma partezinha, não é só a casa, não é só a família, não é só o corpo. É a mente, é o espírito e a gente está aqui querendo que você pense dessa forma também. Então a gente tem esse presente para te dar, revista Fique Leve, uma revista que tem alguns especialistas, psicólogos, psiquiatras, estudiosos dessa parte emocional, pessoas que era para mostrar para essa, eu mostrei para errada, mas está tudo bem aqui. Eu tenho um problema, eu não sei o número de cabeça e eu vou olhar ali, ó, na minha cola, hein? 21 27 31 21, DDD é 12. Você pode ligar, falar lá no atendimento. Olha, acabei de ver aqui no programa Entre Família, Patrícia estava lá com uma revista, um presente, eu quero fazer isso aqui também. E temos a opção do WhatsApp, tem um QR Code que você pode apontar para o seu celular, a câmera do seu celular aqui,
e vai direto para o nosso WhatsApp. E você pode ligar lá também, mandar mensagem diretamente. O DDD é 12 98244 4449. Entre em contato com a gente, diz que você quer ser um aluno da Escola Bíblica, pode ser digital também, pode ser a Escola Bíblica, que a gente chama de Escola Bíblica Física, tem uma pessoa para te atender, você entra lá, faz um cadastro, vai colocar seus dados e você passa a ser integrante aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. E posso te garantir que as primeiras vezes que você fizer contato, você vai ter um atendimento personalizado, mas em primeira mão você pode pedir outras revistas, outros lançamentos e você faz parte da nossa rede de comunicação. Vai receber essa revista em casa, pode receber também pelo WhatsApp. Aproveita que é um presente da Rede Novo Tempo de Comunicação para você. Agora eu vou voltar aqui para a nossa sala da conversa. Volta a gente aí, tem Paty. um vegano, que estamos colocando ele aqui, ó, na berlinda. Queremos fazer perguntas. Eu e o Lucas, a gente tem as nossas, mas não podemos. Por isso a gente vai pedir ao pessoal de casa para continuar falando das ruas, né? Me pergunte qualquer coisa, vamos lá. PVT ou glúten? Qual você prefere? PVT. Na verdade, eles são bem diferentes, Vixe, né? eu tô aqui na minha cabeça pensando, tá, mas não é tudo igual aquela. O glúten, ele vem, uma proteína extraída da farinha, né? Então, ela tem um potencial que o próprio nome chama de glúten. Então, muitas pessoas têm até alergia ao próprio glúten, não pode consumir. Já o PVT é a proteína de soja, né? Então, ela tem, inclusive, valores nutricionais maiores até que da carne, proporcionalmente dizendo, por porção, né? A proteína de soja, ela tem mais proteína do que a carne. O sabor, aí é o segredinho, né? É o preparo. Esse é o preparo. Né? Tem gente que acha que é só comprar soja e fazer, mas aí você vai comer, vai sentir aquele gosto de ração. Eu tenho que falar. É um gosto de ração. A soja mal feita é falar um desserviço ao veganismo, porque aí você espanta. Ninguém quer comer mais, fica traumatizado. Muitos restaurantes que querem, às vezes, atender esse público, né, começam o preparo sem saber da forma correta, né? Então, a questão é deixá-la sempre de molho, né, tirar o amargor dela, que é esse que a gente fala que dá um gosto de ração, e aí sim você coloca o seu tempero e fica uma maravilha. A gente já fez, inclusive, testes com pessoas que nunca pensaram em ser vegetarianas, né, e experimentaram e achavam que era carne. Falaram, não, você está brincando, isso aqui não é. Isso aqui é carne de verdade, não é. Então, assim, até a carne mesmo, né, que a gente fala, sem tempero, não é a mesma coisa. Mas eu fico preocupada, assim, quando a gente fala assim, é a carne de PVT, a carne... O sabor, a fibra da carne é muito diferente dessas carnes artificiais, eu poderia dizer, já que eu não sou vegetariana ainda, mas tem um processo também. Mas aí, quando você gosta muito do sabor da carne, você apresenta... É uma forma de proteína, né? Sim. Na verdade, a gente precisa de proteína, a gente precisa de proteína, a gente precisa de carboidrato, a gente precisa de gordura, que é um tripé da alimentação para a gente estar saudável como um todo. Exato. E aí, a gente tem essas opções. E como é que você balanceia isso no seu dia, nas suas refeições? Bom, o ideal seria que a gente comesse somente alimentos, vamos dizer assim, vegetais, né? Que vem da terra. Que vem da terra. terra. Feitos por Deus. Exatamente. E o industrializado a gente usa mais no dia a dia, na correria, né? Que você não, a gente não fala que comer um hambúrguer é ruim. Não, ele é gostoso, é saboroso, mas a gente sabe que tem um processo industrial por trás disso, né? Então a gente fala, é a exceção, né? Não transformar esses alimentos processados, né, no seu dia a dia. Né, assim, comer mais leguminosa, a gente fala os feijões, né, a lentilha, grão de bico. Tem hambúrguer de lentilha que é uma delícia. Exatamente. Parece. E aí você estava falando até de imitar o sabor da carne, né? Então, assim, tem muitas empresas hoje que imitam o sabor, o cheiro, textura da carne, inclusive que até sangra, que é o sangue da beterraba, né? Sim. Mas foi descoberto uns tempos atrás, que a indústria vem utilizando muito, é a chamada lemoglobina, que seria uma hemoglobina vegetal, né? Isso foi descoberto através do caule da soja e ela é muito parecida com a hemoglobina do sangue, que dá essa suculência e sabor de carne. Então, eles reproduzem isso, não em laboratório, através da fermentação, que isso é até interessante, porque as pessoas podem pensar, poxa, então produz aí que através de transgênico. Não é. É através da fermentação e aí eles colocam isso nos produtos para imitar, né, e dar essa suculência de sabor de carne para quem precisa. Porque às vezes a pessoa ela quer buscar aquele sabor que ela queria. Ela não parou de comer carne porque ela deixou de gostar. Ela parou de comer carne pelos princípios, seja dela
ideológico, muitos são espirituais ou pela saúde, mas ela quer procurar esse sabor. E tem a gente tem os dois lados, aquela pessoa que já não quer nada que pareça com carne. Então ela já vai querer um hambúrguer de grão de bico, de lentilha, de feijão, né? Mas a gente fala, isso aí é que nos ativa a nossa memória, né? Afetiva, fazer uma almôndega, ontem mesmo nós fizemos uma almôndega de lentilha rosa, então você ficou uma maravilha. Então assim, a gente procura fazer produtos próximos do que a gente tinha do que carne, mas sem usar a carne. E já aconteceu de você ser convidado para um almoço e a pessoa descobrir que você é vegana, a pessoa, e agora o que eu vou fazer? Eu não sei o que você pode comer, o que você pode preparar, tirar um certo trânsito e falar, calma pessoal, não é tudo isso, não é esse bicho de 7 cabeças, calma. Já aconteceu com você isso? Já aconteceu, inclusive foi nessa reunião aí de família com a amiga da minha filha, né? A gente conheceu essa família na praia, conversamos lá, as duas crianças brincaram, tudo, e falaram, vamos marcar um dia, a gente descobriu que eles eram de Jacareí, se conheceram no litoral, aí vamos marcar um dia lá, para trazer as duas para brincarem, né? Elas deram muito bem. A gente levou algumas coisas nossas, que a gente já imaginava que de repente poderia, né, ter alguma dificuldade. A gente já leva a nossa marmitinha, mas eles chegaram e fizeram um churrasco, você imagina. Assim, a decepção não foi nossa, mas deles, né? Porque pra gente é tranquilo, a gente não quer se afastar dos compromissos sociais. Então, a gente vai, não tem problema, a gente come o que tem, que nem fala, o churrasco também você faz lá berinjela, faz outras coisas, né? Mas eles, é isso que eu falei, a parte social é que é complicado. Nunca mais chamaram a gente para visitar a casa dele. Quem perdeu foi as duas crianças. O bom é que você não se constrange, porque vocês, como família, estão bem estruturados nesse sentido, então vocês vão levando numa boa, e isso que faz diferença, né? E acho que talvez nesse caso você que tinha que ter trazido pela primeira vez, para eles experimentarem o sabor da comida e que você falou, né, dos temperinhos e como fez diferença na vida de vocês. Vou compartilhar. Mas temos mais uma pergunta da rua, viu? Temos mais uma pergunta, pode rodar. É verdade que tofu não tem gosto de nada? Quase verdade. Quase verdade. Posso dizer que realmente, ele puro, ele não tem praticamente sabor nenhum. Né? Ele foi feito para ser um acompanhamento, né? É como a gente fala, um amigo meu deu esse exemplo e eu gosto bastante. Fala igual uma banda, você tem o guitarrista, você tem o baterista, o vocalista. Né? O tofu, ele é uma parte dessa. Ele precisa de um conjunto todo para ele ficar, né, em sintonia. Então, você precisa dele um acompanhamento de um outro prato, e claro, o tempero, né? Eu já comi tofu de forma praticamente... Tofu é com leite de... Ele é feito à base da soja. A fermentação da soja. É como se fosse um queijo de soja, né? Realmente, se você for comer tofu puro, assim, dificilmente eu não conheço ninguém que goste de tofu puro. Mas conheço diversas pessoas que gostam dele em inúmeras outras formas, né? Você consegue fazer mousse de chocolate, você consegue fazer creme de leite, você consegue fazer estrogonofe. Então, o tofu, ele é aquele ninja que a gente diz, né? Serve para inúmeras coisas, mas para comer ele puro, eu não recomendo. E aí vou falar um negócio, ó. Quem está na pré-menopausa, menopausa, mulher cuidar da alimentação, a nutricionista fala sobre o tofu. E aqui na Novo Tempo a gente tem a alimentação vegetariana. E aí eu fui colocar o tofu ali, né? Vou fazer a salada, né? Vou botar o azeite, o limão, eu tô sem gosto de nada. Uma vez eu tinha certo... Não recomendo. Sem gosto de nada. Eu tinha certo... comer tofu, nada a ver, não tinha experimentado. Aí um dia a Teru preparou. Eu falei, eu vou experimentar, vou dar essa chance. Bem preparado, diferente. Inclusive, Teru, um beijão pra você, viu? Acho que você realmente possibilitou que eu, de uma certa maneira, gostasse de tofu. Faz um tempinho que eu não como, não vou mentir não, mas porque não dei vou certo. Colocar. Mas deu certo. E o tofu, ele serve para quê exatamente? O que ele auxilia na alimentação? Então, ele é rico em proteína e aminoácidos, né? Mas, como eu falei, ele serve mais para o preparo de outras receitas. Ele no consumo cru, puro, né? Dificilmente você consegue trazer sabor para ele. Apesar que tem uma receita chinesa que faz um molho e que fica maravilhoso. Você come ele puro e fala assim, não, parece mágica. Eu tive a mesma sensação que você. Pegar essa impressão que você teve, ela ia ser desmistificada depois de comer com esse molho que eu te falo, um molho chinês, né? Inclusive tem um canal de receitas no YouTube. Essa receita está lá, que chama salsa chinesa. E fica maravilhoso. Você faz com óleo, com alguns temperinhos, salsa, pode pôr coentro ou manjericão, e você joga por cima e come com ele cru. Mas é a única forma que eu consigo comer ele, e que sentir muito sabor, mas porque tem um molho por cima. Tem que pensar, tem que preparar, né? Exato. Para quando você vai comer, não é simplesmente ir lá e fazer a mistura, não. O que vou comer hoje? Como vou preparar o alimento? Isso faz total diferença. Obrigada, Will, pela sua participação aqui.
A gente percebe que você tem conhecimento, não foi só uma mudança, quero mudar e pronto, não. Você teve essa mudança, um processo de mudança, se especializou, estudou e continua aí, inclusive no Instagram, falando sobre isso também, né? A gente está colocando aqui na tela, @willvegan. Exatamente. A gente tem algumas receitinhas lá, sempre tem alguma dica, outra de como usar temperos ou mesmo preparar o seu prato aí também. Tá ótimo. Muito obrigada, Will. Nada, eu E que agradeço. a gente vai terminando, né, Lucas? Tá quase acabando o programa, passou rápido demais, mas a gente aprendeu bastante no programa de hoje, até assuntos veganos, como é que funciona realmente. Diferentes temas, Diferente. Mas agora vai abraçar, resumir, embrulhar ali realmente o que acontece. Agora é a hora do pulo do gato. Pode rodar a vinheta. Vinheta rapidinho, eu tava só pensando no assunto, a gente trouxe essa questão de equilíbrio de trabalho, família. Eu já me peguei pensando várias vezes sobre isso, analisando sobre isso. E eu até perguntei para a nossa convidada de hoje sobre essa questão de a gente só querer realmente aparecer no trabalho, ser conhecido por ali, às vezes ser desconhecido em casa. Então veio realmente trazer essa informação, trazer esse conteúdo de que é importante sim, você equilibrar esse tema. Então para mim ficou bem forte ali, foi essa questão. Para mim foi a frase que a Fernanda trouxe aqui. Estar no presente, ser presente no presente para ser um presente, né? Forte. Se você começar a pensar nisso, é aquele momento do olho no olho, de comer com os filhos, de estar um momento... Se você está no trabalho com uma pessoa, converse com ela, olhando para ela, ouvindo, sentindo. Então, que a gente consiga estar presente na vida das pessoas e fazer diferença, seja em casa ou no trabalho. Fica aí essa minha reflexão. Obrigada mais uma vez, amigo. Tamo junto, hein? Conseguimos, encerramos a semana, estamos felizes e vamos para casa descansar, né? Exatamente, curtir família, curtir amigos, é isso aí, descansar um pouquinho, pessoal. Segunda, estamos de volta. O tema é o seguinte, equilíbrio entre vida e trabalho para evitar agostamento materno. É claro que você é nosso convidado, mulher. Viu? Beijão pra você. Tudo Até mais. Bom pra você. Tchau. Um abraço.